Os raios cósmicos são partículas relativísticas carregadas que possuem origem extraterrestre e permeiam toda a nossa galáxia. Eles são compostos principalmente por prótons e núcleos atômicos mais pesados. E os mais energéticos já detectados têm energias milhares de vezes mais altas do que aquelas alcançadas no maior acelerador de partículas da Terra. Meu nome é Luciano Andrade Dourado e na minha iniciação científica eu pesquiso a aceleração e propagação de raios cósmicos. Como os raios cósmicos são partículas carregadas, os campos magnéticos que permeiam os objetos e meios astrofísicos exercem força sobre eles. Nas prováveis fontes astrofísicas que aceleram essas partículas, as colisões com as flutuações magnéticas do meio são importantes por promoverem e controlarem o confinamento delas na região de aceleração por tempo suficiente para ganharem bastante energia. Como ainda não são conhecidos tantos detalhes da física envolvida nos processos de aceleração, é desejável um estudo mais quantitativo das teorias de transporte e aceleração em diversos meios e fenômenos astrofísicos. Devido à complexidade dos fenômenos responsáveis pela energização e propagação dos raios cósmicos, sua investigação usa frequentemente simulações numéricas multidimensionais de plasmas astrofísicos magnetizados. E é justamente neste contexto que está inserido o objetivo da minha pesquisa, que é desenvolver uma nova metodologia para extrair com precisão as taxas locais de difusão e aceleração de raios cósmicos em estruturas de campos eletromagnéticos em simulações numéricas, como em choques de supernovas e jatos de núcleos ativos de galáxias. Essas taxas são os coeficientes da equação de transporte dos raios cósmicos, que consiste em uma descrição estatística da sua função de distribuição. Então, para isso, foi utilizado o código PIC-MHD-Berlin para simular numericamente a propagação de 100.000 prótons em diversas configurações de campos eletromagnéticos estáticos. O código resolve numericamente a equação de movimento das partículas, e a simulação dos raios cósmicos foi repetida para valores de energia cinética inicial entre 1 GeV e 100 TeV. O cálculo dos coeficientes é então realizado pela análise estatística da diferença entre os estados iniciais e finais de cada partícula. No caso, analisamos a taxa de aceleração e a difusão do cosseno do pitch ângulo, que está diretamente relacionada à difusão espacial das partículas espalhadas pelas flutuações do campo. Uma forma de validar esse método proposto é através da simulação de raios cósmicos em cenários de turbulência magnetodinâmica, em que controlamos as propriedades estatísticas da turbulência e podemos deduzir expressões analíticas para os coeficientes e compará-los com os resultados numéricos. Em particular, temos que os pontos nestes gráficos representam os resultados numéricos e as curvas contínuas os valores esperados a princípio para estas taxas. Um outro cenário construído, utilizando agora o código Pluto, foi o de reconexão magnética bidimensional, representando eventos de aniquilação de fluxo magnético e liberação de energia em jatos de núcleos ativos de galáxia. Como o cenário de reconexão não é estatisticamente homogêneo, há uma descontinuidade na região de reconexão, é necessário analisar as quantidades considerando uma dependência espacial, conforme encontram-se estes gráficos dos coeficientes em função da posição x do domínio. Por fim, a inclusão do eixo y na análise permitiu a construção de mapas individuais dos coeficientes locais de difusão e aceleração para cada energia, que é o objetivo do trabalho. Com isso, é possível visualizar em quais estruturas do cenário as partículas estão se acelerando, comparando com a distribuição do campo magnético. De qualquer forma, estes mapas são realmente importantes por deterem as informações quantitativas necessárias para resolver a equação de transporte dos raios cósmicos e gerar previsões de observáveis como o espectro da radiação emitida. Portanto, iniciamos o desenvolvimento de um método capaz de acessar a estatística local das propriedades de transporte e aceleração de raios cósmicos. Apesar de ser desejável um melhor ajuste entre os resultados numéricos e as estimativas analíticas, até o momento as simulações dos cenários turbulentos fornecem uma concordância dentro de um fator da ordem de unidade. Além disso, a necessidade apenas dos valores iniciais e finais da evolução das partículas e o tempo de integração relativamente curto para medir os coeficientes são aspectos importantes da metodologia por permitirem um número alto o suficiente de partículas para análise estatística com resolução espacial. Como os cálculos numéricos até então foram realizados sem otimizações computacionais, há perspectiva de aplicar o método para ambientes mais realistas e complexos futuramente. Aqui estão algumas referências e obrigada pela atenção.